Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez vim aqui bater um papo com vocês ao vivo, né? E hoje eu vou falar sobre consciência e livre-arbítrio. Eu vou explicar por que que eu escolhi esse tema hoje para a gente conversar. É o seguinte, ah, eu tenho visto certos profissionais de saúde mental, principalmente, né, o pessoal da linha mais comportamental, né, o pessoal mais da TCC, que é minha linha de psicoterapia, né? Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, mas eu tenho visto esse pessoal, algumas dessas pessoas, defendendo de forma muito enfática a inexistência do livre-arbítrio, né? Que livre-arbítrio não existiria. E eu, os argumentos que essas pessoas usam são argumentos muito fracos e que certamente confundem as pessoas. Então eu vim aqui aprofundar um pouco a discussão, né? Então, o que que essas pessoas dizem em relação ao livre-arbítrio, né? Elas dizem que a gente imagina que existe livre-arbítrio porque nós temos uma noção muito limitada de todos os fatores determinantes do funcionamento do cérebro, né? De que a mente ela é um epifenômeno do cérebro, né? E que existem uma série de estímulos, existe uma série ah, de influências que o cérebro recebe, internas e externas, e que essas influências internas e externas que o cérebro recebe são responsáveis pelos, pelo resultante do comportamento. Mas se a gente conseguisse computar todas essas influências internas e externas, a gente conseguiria prever a integridade do comportamento de todas as pessoas, né? Claro que seria impossível, que você teria que, né? Enfim, praticamente impossível, mas teoricamente possível, né? Mas o que essas pessoas defendem é isso, né? Então elas argumentam que livre-arbítrio não existe, é porque a gente não conhece todos os fatores que influenciam o comportamento, né? Então a gente imagina que tem livre-arbítrio, mas não tem. Qual que é o furo desse negócio? O furo desse negócio são basicamente, dá para falar muito, né? Dá para ir longe, mas eu não vou. Eu vou ser sucinto. O furo desse negócio são três. O primeiro está na própria definição de livre-arbítrio, que é uma definição um pouco desleixada, porque definir livre-arbítrio é extremamente difícil. Por exemplo, eu gostaria de voar, mas eu não tenho asas, tá certo? Eu não tenho livre-arbítrio para voar. Aí você pode falar, mas isso é óbvio, né? Você não pode querer fazer uma coisa que você não tem a capacidade física de fazer. Mas eu também não posso ter uma performance mental que o meu cérebro não tenha capacidade física de fazer também, né? Porque o cérebro é um órgão e ele tem suas limitações, ele tem uma circuitaria que faz coisas específicas. Então, eu não consigo enxergar infravermelho nem ultravioleta, por exemplo. Eu só consigo enxergar um espectro de cores, né? Um espectro de frequências ah, de luz, né? Então, o cérebro tem suas limitações. Então, algumas pessoas quererem argumentar que o cérebro não conseguir fazer determinadas coisas, ou o cérebro de pessoas diferentes funcionar de jeitos diferentes, isso não é livre-arbítrio, pode ser até um argumento, mas aí o argumento deixou de ser se livre-arbítrio existe e passou a ser o que é livre-arbítrio, né? Porque dentro dessa lógica, o único ser que poderia ter livre-arbítrio é Deus, porque aí é onipotente, né? Pode fazer tudo. Mas o ser humano nunca vai, né? O ser humano não é onipotente, longe disso. Então nunca vai ter livre-arbítrio. Se esse é o argumento, beleza, eu concordo, não tem livre-arbítrio, mas aí vira uma discussão sobre livre-arbítrio, né? Agora, você dizer que 100% do comportamento do ser humano é determinístico, de que não há livre-arbítrio algum, zero, né? Você virar a, a, você virar a discussão totalmente para o outro lado, né? De sair de 100% de livre-arbítrio, que, como, né, como eu coloquei, só Deus teria,
para zero de livre-arbítrio também é um erro nisso. E onde que está o erro? Basicamente em duas questões, né? Então eu ia falar de três, falei a primeira. É, conceito de livre-arbítrio. Então vamos para a segunda. Para a segunda e para a terceira ao mesmo tempo, para a gente ser sucinto, né? Ah, o cérebro, a maioria das funções cerebrais são passíveis de serem computacionadas. Dá para você fazer um programa de computador que faz aquilo. A consciência, nunca ninguém conseguiu fazer. Até teve uma discussão aí um tempo atrás se o robô do Google teria adquirido consciência ou não, mas até agora, não só ninguém nunca conseguiu reproduzir consciência num circuito, numa programação de computador, como muitas pessoas dessa área, tem uma cadeira no MIT só sobre isso, sobre computacionalidade, né, de psicológica. Uh, Ninguém que trabalha na área conseguiu até hoje provar que isso é possível. E muitas das pessoas que trabalham nessa área acreditam que a consciência não é computacional, é de outra natureza. Então você nunca vai conseguir fazer uma máquina, pelo menos uma máquina nos moldes que a gente tem hoje, consciente. Aí você vai fazer um computador quântico e já é outra história, tá certo? Essa é a segunda. A terceira é, já que eu falei de computador quântico, é a própria questão da física quântica. Por quê? Se o universo, a física de partículas fosse newtoniana e todo o futuro fosse previsível no sentido de que são regras que não é totalmente previsível o funcionamento, você poderia argumentar que de fato tudo seria previsível, inclusive o comportamento do ser humano. Mas a gente sabe que o universo não é newtoniano. O universo é quântico. E a física quântica, ela tem um aspecto probabilístico. Então não pode ser, você não consegue determinar com exatidão o futuro. Porque quanto mais você sabe o momento de uma partícula, menos você sabe sua posição. E vice-versa. Ou seja, como a natureza do universo é quântico e a física quântica ela é de natureza probabilística, o futuro não está determinado. Não é que o futuro está determinado e você não sabe, porque você não tem o conhecimento de todas as informações. É que ele não está determinado. Então, essa discussão vai longe. Eu quero muito que vocês assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias para pegar o martelo e tentar bater em tudo que eu falei aqui, porque eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero que vocês me contradigam, eu quero que vocês tragam argumentos, mas se concordar também, pode concordar, tá? Mas assim, eu quero que vocês tragam argumentos, refutem a minha hipótese, eu quero saber se eu estou errado, mas isso é realmente o que eu acredito, tá? Então, e a conclusão final é, não dá para saber. Não dá para saber se não existe livre-arbítrio. A gente não sabe, né? Mas provavelmente existe, né? Mas a resposta final, a resposta entre hoje é não sabemos, não sabemos. Qualquer pessoa que falar que tem certeza de que não existe o livre-arbítrio está sendo ou ignorante ou arrogante, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado pela conversa de hoje. Até mais. Tchau, tchau.